Oi, eu quero dividir com você uma palavra, compartilhar aqui uma meditação. Era uma questão muito importante naquela época para os discípulos e infelizmente ainda é para nós hoje em dia, né? Então eu quero ler com você Mateus 18, que diz assim: naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebeu uma criança tal como essa aqui, em meu nome, a mim me recebe. Aqui é interessante porque eles estavam querendo saber quem era o maior. E Jesus pegou como exemplo de quem era o maior aquele que não tinha a menor expressão social, que era uma criança pequena. Essa valorização que as crianças têm, né, de um mercado próprio, de produtos voltados para ela, isso tudo é algo muito atual, muito pós-moderno. 100 anos. Não acho que não chega nem a 100 anos, mas vamos botar aí generosamente 100 anos. E essa é uma importância social que as crianças não tinham, né? As crianças não participavam das coisas como participam hoje, infelizmente, de coisas que elas não deveriam realmente participar. Eu digo que menos de 100 anos, porque minha mãe tem menos de 100 anos, e ela é do tempo que quando adulto ia conversar, bastava olhar que as crianças batiam retirada. Não tinha esse negócio de sai, ou de deixar a criança ouvindo, criança participando, não tinha nada disso. Seu marido também. Pois é. E criança ouvir papo, não tinha isso não. Bastava o pai, ou a mãe, o avô, alguém de autoridade olhar, a criança já sabia que aquilo ali não era para ela, não era assunto dela, e saía de fininho. E os pais e os avós tinham autoridade, né? Hoje nem gritando, que nem uns loucos, a criança não sai mesmo, porque ela tem um espaço, uma autoridade que não tinha na época. E nessa época aqui mais ainda, não tinha espaço. Então Jesus falou: você quer ser o maior? Se converta e seja como esse infante aqui, como esse pequenininho aqui. Ou seja, que não tem expressão social, que não tem espaço, que não tem representatividade e que recebe ordens, né? A mãe manda, o pai manda, a avó manda e corrige e orienta, e a criança está ali para obedecer e não tem muito querer, muita opinião. Isso deve ter deixado eles meio confusos, né? Porque, poxa, para ser o maior tem que ser igual um molecote que não tem expressão nenhuma. Era muito comum a figura da ama seca, do aio, as crianças ficarem soltas, largadas, porque não tinha expressão. Hoje a criança entra no mercado, tem todo produtos voltados para propagandas, programas, canais de televisão voltados para criança, tudo para direcionar o pensamento, tudo para direcionar o consumo. Então isso é muito atual. E Jesus está dizendo: olha, você tem que se converter, mudar de direção. Se você quer ser o maior, você tem que mudar de direção. E deixar de ser o cara, deixar de ser o tal, deixar de ser o entendido, deixar de ser o cara que tem expressão social, que tem voz, que tem vontade. Se converta, muda de direção e seja como essa criança aqui. Isso deve ter chocado eles. E
aí porque hoje em dia, como a criança tem muito espaço, ainda bota assim um lado poético, né? Você tem que ser como criança, porque criança é humilde, criança é simples. Só que isso a gente não vê hoje. As crianças hoje não são humildes, nem simples, nem ensináveis, na maioria das vezes, né? Na maioria dos casos, as crianças estão dando na cara do avô, da avó, do pai, da mãe, estão dando ordem, estão dizendo o que querem, o que comem, o que não comem, e escolhem, né, as coisas que vão fazer, a roupa que vai vestir. Uma criança de 2 anos escolhendo a roupa e fazendo manha. Então o pessoal bota essa coisa poética. Não, tem que ser humilde igual a criança. É muito mais do que isso. Porque o chamado é de se esvaziar a si mesmo. E como a criança naquela época representava algo que não tinha expressão, porque ela era vazia socialmente, ela não tinha expressão. Não tinha querer, não tinha... Isso eu não como. Nem na minha infância eu peguei isso. Ia eu dizer pra minha mãe que não ia comer alguma coisa. Come, não quero não. Que não quero o quê? Tá na mesa, não tá estragada, era o que ela falava. Não tá estragado, vai comer. É o que tem pra comer. Então, porque o chamado de serviço, o chamado pro ministério, o pessoal pensa nos 3 poderes lá de Brasília, né? Mas não, ministério em Cristo, e até dos 3 poderes também, é o ministério de serviço. Você é chamado para servir ao povo. E o ministério em Cristo, o serviço em Cristo, é o de se esvaziar. É o negar-se a si mesmo, tomar-se a sua cruz e seguir a Ele. Seguir a Ele como Senhor, quer dizer, quem dá a direção, quem dá o comando, quem dá a palavra inicial e a palavra final, é Ele. Os discípulos não queriam isso, eles queriam uma hierarquia. Quem é o maior? Quem é o menor? Quem vai sentar à tua direita? Quem vai sentar à tua esquerda? E infelizmente no nosso meio hoje ainda é assim, as pessoas ainda não entenderam que o maior é aquele que não tem lugar na cadeira. É aquele que, se for preciso, senta no chão. Se não tiver cadeira, ele dá a cadeirinha que ele dá e senta no chão. Ele não tem expressão, ele não tem vontade própria, né? Não tem aquela soberba, aquela arrogância. Eu sou o ministro. Se você é o ministro, sirva. Esvazie-se a si mesmo, negue-se a si mesmo, torne-se como essa criança aqui que não tem expressão nenhuma, não tem valor nenhum socialmente, e sirva. Duro esse discurso? Brabíssimo. Ele é duro contra essa carne aqui, ó, contra essa casca aqui. Essa casca aqui não quer esse discurso. Essa casca aqui quer o quê? Quer aparecer. Eu quero um púlpito, né? Quero uma faixa na porta lá do que se chama igreja. Aqui vamos, reunião com a pastora, com o pastor. Não é a reunião com Jesus Cristo, né? Mas essa é uma luta. E essa é uma luta para a carne. Porque o ministério, o chamado, é para viver em Cristo. É para viver segundo o chamado dele. Paulo diz assim: eu, Paulo, chamado para ser apóstolo, né? Ele não se arvorou nada, ele recebeu um chamado de Deus. É outra coisa. E eu duvido que na porta lá do lugar tivesse uma chamada aqui, reunião com Paulo de Tarso. Era a reunião de adoração, vamos compartilhar a palavra, vamos compartilhar Jesus, vamos comer a carne, beber o sangue dele. Era para isso que as reuniões funcionavam. Era nessas reuniões que Paulo ia. Eu acho que se tivesse uma reunião com o nome de Paulo, Paulo passava assim disfarçado. Nem entrava, se disfarçava
de qualquer coisa, eu menos eu. Qualquer... Foste batizado no nome de Paulo. Hã? Não foste batizado no meu nome, nem no de... Pois é, e Paulo não se arvorava, eu ia falar exatamente isso, Paulo não se arvorava esses títulos. Tanto é que quando o pessoal começou a dizer, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, ele, para com isso, quem que morreu por vocês? Quem ressuscitou por vocês? O batismo de vocês foi em nome de quem? Foi no meu? Pelo amor de Deus, meu nome não serve para nada. Eu sou Paulo, ó, aquele que leva a surra, aquele que é perseguido. Por amor a Cristo, que foi Ele que morreu, foi Ele que ressuscitou, foi pela graça dele que eu fui salvo, foi pela graça dele que eu fui feito apóstolo, ministro, servo, aquele que anuncia, aquele que vai, que anuncia. E o chamado, se você for ler, você vai lendo o Evangelho, como a gente fala aqui, começa a ler. O chamado é para você se esvaziar de você e, como disse João, que eu diminua e ele apareça, ele cresça em mim, né? Mas aí, isso antes de Jesus consumar o sacrifício da cruz. Depois que ele consumou, Paulo já diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não é nem para ele diminuir, é para ele desaparecer. Nós temos que desaparecer. O chamado é para a nova vida. E essa nova vida não tem maior, não tem menor. Nós somos parceiros, como eu brinco com meu neto, né? Nós somos parceiros. Nós estamos juntos. É para ir junto, é para caminhar, é para compartilhar. Compartilhar o que a gente já recebeu. Eu compartilho aqui com você aquilo que eu já comi, você compartilha comigo o que você já comeu e a gente vai caminhando, um sustentando o outro. Esse é o ministério, esse é o chamado. Não é chamado para ser maior, para ser menor. Existem os chamados, apóstolo, profeta, médico, existe. Mas quanto maior o chamado, menor. Paulo mesmo diz, nós os apóstolos, esqueci, aqui ele fala, qual é a carta que ele fala de nós, temos levado ao desprezo, não, ao escárnio, como é que ele fala? Temos sido diminuídos, para vocês poderem frutificar, para vocês nascerem. Eu sofro as dores de parto para que vocês nasçam. Para outros ele diz, eu sofro as dores de parto para vocês nascerem de novo. Então não tem o maior. O que Jesus está falando aqui é que não tem o maior. Porque quando você se tornar como uma criança, se converter, largar essa casca aqui, largar essa carninha aqui, ó, que não serve para nada, só serve para dar mau conselho. Se você largar essa carninha aqui, se tornar como uma criança, ou seja, sem expressão social, sem valor, sem eu sou, eu isso, eu aquilo. As crianças de hoje já têm isso, né? Por isso que estou relativizando essa imagem da criança. Porque as crianças hoje têm um tom de eu quero, eu faço, eu sou, e bate perninha. Ai, se eu bater esse pezinho no chão com a minha mãe. A Havaiana cantava, irmão. Lá em casa ela cantava, afinadinha, ela cantava legal. Aquelas Havaianas 42 do papai, aquilo cantava legal. Não tem eu. Em Cristo não tem eu. O maior seja como essa criança. Aí eu gosto que, já que a gente tem um tempinho aqui, olha só a continuação do texto. Aí ele fala, né? Aquele que se humilhar, se esvaziar, se anular, se negar a si mesmo. Se negar a si mesmo é ótimo, né? Mas se negar a si mesmo, aquele que fizer isso, como essa criança, é o maior no reino dos céus. E quem recebeu uma criança, tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Aí quando ele fala quem recebe uma criança tal como esta, ele não está falando da criancinha, ele está falando daquele que se esvaziou. Porque aquela criancinha ali, ela já é proprietária do céu. Ela já tem o passaporte dela carimbado enquanto ela é criança. Enquanto ela não tem discernimento.
O passaporte dela tá, carimbadíssimo. Então, quando o Senhor diz assim, aquele que recebe uma criança como esta, Ele está falando, aquele que recebe um de vocês, qualquer um de vocês que tenha se esvaziado, se tornado uma criança, que tenha se negado, tirado o seu eu e deixado eu, Jesus, tomar espaço na tua vida, ser Senhor da tua vida, tomar o senhorio da tua vida, quem recebe a você, está recebendo a mim. Olha que coisa linda. Aí olha que interessante o versículo seguinte: qualquer, porém, que fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Está falando de quê? Do pequenino? A gente pode entender, está falando da criancinha também. Mas ele está falando desse pequenino aqui que se esvaziou. Daquele pequenino que se esvaziou a si mesmo, abriu mão da sua vida, do seu eu, para deixar ele reinar. Então está dizendo, qualquer um que faz um desse pequenino, desse que é nós no reino dos céus, esse que se esvaziou, quando alguém faz esse tropeçar, alguém faz tropeçar, melhor que se lhe pendurasse uma pedra no pescoço. Ele diz, qualquer um que fizer uma criança dessa, uma pessoa dessa, que se transformou num pequenino porque se esvaziou e deixou que eu reine na sua vida, que eu reine, tá certo, né? Melhor lhe fosse morrer afogado do que fazer um irmão meu, um desses pequeninos que se esvaziou, tropeçar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Quando vem o escândalo, muitos pequeninos se tropeçam. Muitos pequeninos tropeçam. Ai daqueles por quem vêm os escândalos. Ai daqueles que fazem os meus pequeninos, os pequeninos do reino do céu, tropeçarem, se desviarem. Como ele fala lá dos pastores que afugentam as ovelhas. Isso é muito sério. O caminho com Jesus não é o discurso que é duro porque Jesus é mau. Não é isso não, é porque o caminho é estreito, irmão. E é estreito para essa carne, volto a dizer, é para essa carne aqui que o discurso é estreito. Porque essa carne, ela não se converte. E ela continua militando. Ela continua dizendo, olha, você tem mérito, você tem representatividade, você nada, eu nada. Quanto menos eu, quanto menos você, melhor. Já disse aqui numa outra mensagem que para a gente abrir mão da nossa vontade, aceitar a vontade de Cristo, tem que ser uma fé muito consciente, a ponto de que a gente sabe o que quer para abrir mão do que quer. Não é uma coisa louca, não é uma coisa, não é uma fé cega. A gente já tem falado sobre isso aqui. Então ele está dizendo aqui, para fechar, né? Que em nos convertermos e nos tornarmos como essas crianças, criança nesse sentido de que não tem esse ego todo, não tem esse... né? Aí você é o maior. Mas quando você se esvazia e tira o ego, aí já não importa mais quem é o maior, quem é o menor. Essa valoração, essa questão, essa importância só existe enquanto o ego está falando, enquanto a carne está falando. Mas a partir do momento que você renuncia, a partir do momento que você abre mão desse ego, não tem mais essa questão de quem é o maior. Fulano, quem é o maior? Sou eu? Pelo contrário, você até quer que ele seja o maior. Você não tem mais não tem mais importância. Aí não é porque você quer ser o maior e você faz força para ser o menor, não.
é porque não faz mais, não tem mais importância mesmo, não faz mais diferença. Agora a única coisa que importa é servir o Senhor, é ouvir o comando, é saber o que Ele quer. É só isso. É só isso, é saber o que Ele quer. É deixar Ele assumir o senhorio. Então abre o teu coração, já falamos aqui várias vezes. Basta abrir um pouquinho. Basta abrir um pouquinho o coração, Ele entra. Medita no Evangelho, pensa nisso. Essa questão de maior e menor só existe para nós enquanto a gente está no controle. O importante é o senhorio de Cristo. Aí já não tem mais importância nenhuma. O que importa é ouvir e obedecer. É isso que importa. Pensa nisso, lê os Evangelhos. Jesus te abençoe e te guarde. Até uma próxima. Tchau.